Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesta sexta-feira, 7 de maio de 2021. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês a agenda do final de semana. Nesse final de semana já vamos ter vários jogos decisivos pelos campeonatos estaduais, com semifinais, quartas de final. Então eu vou passar para vocês aqui os jogos de todos os campeonatos estaduais que terão partidas importantes neste final de semana. Então vamos lá, e vai ser por ordem alfabética, hein? Então vamos começar colocando aqui na tela o Campeonato Alagoano. O Campeonato Alagoano que neste domingo e sábado, né, terá aí os seus jogos de ida das semifinais. No sábado o CSE vai receber o CSA às 17 horas, enquanto que o Desportivo Aliança jogará no domingo lá no estádio da UFAL contra o CRB. Esse jogo vai ser às 16 horas, né? Partidas de volta vão acontecer no meio de semana, terça e quarta-feira, respectivamente. Então, tá aí os jogos das semifinais do Campeonato Alagoano. Acompanhando aqui, vamos pro Amapá, né? Vamos ver se tá rolando o campeonato lá no Amapá. O Amapá vai ter aí a sua primeira rodada só em junho, né? No dia 1º de junho está marcada aí a primeira rodada do Campeonato do Amapá. Seguindo aqui com os estaduais, vamos para outra letra A. Vamos falar do Amazonense. O Amazonense sim vai ter jogo no final de semana. Teremos aí neste sábado e domingo os jogos de volta das semifinais do Campeonato Amazonense. Só que pelos resultados dos jogos de ida, as duas paradas estão bem encaminhadas, né? O Manaus venceu na ida fora de casa por 3-0, venceu o Nacional por 3-0 fora de casa. Joga neste sábado, 16 horas e 5 minutos, na Arena da Amazônia contra o Nacional, né? Pode até perder aí por 3 gols de diferença, por conta da melhor campanha. Já o São Raimundo venceu o Princesa de Solimões por 5-2, volta a jogar no próximo domingo, 3h30 da tarde, lá no Gilberto Hortão, podendo aí perder por até 2 gols de diferença, né? Porque o Princesa, se devolveu os 3 gols de diferença, avança por conta aí da melhor campanha. Então esses são os jogos das semifinais do Campeonato Amazonense. Campeonato Baiano que ficou sem o Vitória nas semifinais. Houve uma mudança na tabela do Campeonato Baiano, e o jogo Bahia e Bahia de Feira passou para domingo. Inicialmente estava marcado para o sábado. E esse jogo acontece às 18 horas. Antes, o Atlético Alagoinha jogará às 16 horas contra o Juazeirense. Esse jogo vai ser lá no Carneirão. Jogos de volta, os dois marcados para a próxima quarta-feira. Seguindo aqui com os estaduais, vamos para o Brasiliense. Campeonato Brasiliense, teremos aí neste sábado 2 jogos válidos pela 5ª rodada do quadrangular, que vai definir os 2 classificados para a final. O Gama vai jogar contra o Lusiânia. O Gama é o terceiro colocado com 3 pontos, o Lusiânia tem 1 ponto. Então o Gama aí precisa vencer para seguir na briga. E também às 3h30 da tarde, o Ceilândia vai jogar contra o Brasiliense. O Ceilândia é o segundo colocado com 7 pontos. E o Brasiliense, que já está classificado, tem 12. Dependendo do que acontecer, se o Ceilândia vencer, o Ceilândia já estará classificado para a final contra o próprio Brasiliense. Então esses são os jogos do Campeonato Brasiliense deste final de semana. Campeonato Capixaba que tivemos jogos de volta das quartas de final, vão acontecer nesse final de semana. No sábado, às 15 horas, o Rio Branco de Venda Nova recebe a Desportiva. Primeiro jogo, a Desportiva venceu por 3-1. Também no sábado, o Rio Branco da capital vai receber o Serra. No primeiro jogo, o Serra venceu por 1-0. E aí no domingo teremos os outros 2 jogos das quartas de final. O Vitória vai receber o Vilavelhense. Primeiro jogo, o Vitória venceu fora de casa por 2-1. E esse jogo às 18h30 do domingo. Um pouquinho mais cedo, às 15 horas, o Real Noroeste recebe o Estrela do Norte. Primeiro jogo, Real Noroeste venceu por 2-1 também, fora de casa. O jogo vai acontecer às 15 horas lá no Águia Branca. Campeonato Carioca. Teremos aí neste final de semana os jogos de volta das semifinais. Neste sábado, às 21h05, o Flamengo vai jogar contra a equipe do Volta Redonda. Já no domingo, o Fluminense recebe a Portuguesa no Maracanã. Primeiro jogo do Flamengo contra o Volta Redonda, 3-0 Flamengo. Flamengo aí com a sua classificação encaminhada para a final. Já o Fluminense, né, vai ter que batalhar um pouquinho mais. Empatou o primeiro jogo com a Portuguesa 1-1 e vem aí de uma desgastante viagem aí no jogo que fez pela Libertadores, né? Teve que viajar bastante o Fluminense. Foi para Colômbia, depois foi para o Equador, depois voltou para Colômbia e depois voltou para o Brasil. Seguindo aqui, o campeonato que sem dúvida é o mais polêmico do momento, o Campeonato Catarinense. E neste domingo, né, apesar do Figueirense, do Chapecoense ter tentado recorrer da decisão do tribunal,
a federação manteve o jogo das quartas de final contra o Figueirense para este domingo às 16 horas no Orlando Scarpelli. Jogo de ida aí das quartas de final que a Chapecoense vai ter que jogar de novo. Se você não está por dentro do assunto, é só ver os vídeos que eu gravei essa semana para vocês entenderem o rolo que deu essas quartas de final, né? O Hercílio Luz, ele havia se classificado para pegar a Chapecoense nas quartas de final, tinha jogado já os 2 jogos com a Chapecoense, inclusive a Chapecoense havia eliminado o time e havia avançado para a semifinal, onde pegaria a equipe do Marcílio Dias, porém, por conta de uma escalação irregular do jogador do Hercílio Luz, ainda na primeira fase, o time foi punido, perdeu a sua vaga na segunda fase, né, vaga na qual ele já tinha até sido eliminado nas quartas de final, e aí a Chapecoense vai ter que fazer de novo os 2 jogos das quartas de finais. Resumidamente, é esse o rolo do campeonato catarinense. Próximo campeonato, Campeonato Cearense. Campeonato Cearense, teremos aí neste sábado a quarta rodada, né, o início da quarta rodada da segunda fase. O Fortaleza vai jogar às 21 horas contra o Ferroviário. No domingo acontecem outros 3 jogos. O Atlético vai receber o Crato, 3h30 da tarde. O Pacajus vai encarar o Icasa, também às 3h30 da tarde. E às 16 horas, o Caucaia vai jogar contra a equipe do Ceará. Então esses jogos aí da quarta rodada do Campeonato Cearense. Vamos ter também neste sábado a decisão da Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste aí, de novo sendo decidida entre Ceará e Bahia. Acontece neste sábado, 16 horas no Castelão, o jogo da volta. Primeiro jogo o Ceará venceu por 1-0. Jogo da volta marcado para esse sábado às 16 horas. Ceará joga pelo empate. Se o Bahia vencer por 1 gol de diferença, campeão será conhecido nos pênaltis. Seguindo aqui com os jogos, vamos agora falar do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho que neste final de semana vai conhecer os seus finalistas. No sábado às 19 horas o Internacional vai jogar contra o Juventude. Primeiro jogo o Juventude venceu por 1-0. O jogo de volta acontece no Beira-Rio. E no domingo, 16 horas, o Grêmio recebe o Caxias. Jogo de ida, o Grêmio venceu fora de casa por 2-1 e agora joga pelo empate. Então esses aí, Campeonato Gaúcho, então conhecendo seus finalistas neste domingo, né? Pelo Campeonato Goiano, teremos aí no domingo os jogos da volta das semifinais. Às 16 horas o Aparecidense joga contra o Vila Nova, primeiro jogo 1-1. E às 18h30 o Atlético Goianiense recebe o Grêmio Anápolis. Primeiro jogo o Grêmio Anápolis venceu por 1-0, só que o Atlético jogou com uma equipe alternativa, né? Sempre é bom destacar isso. Pelo Campeonato Maranhense, tivemos já um jogo hoje, né, nessa sexta-feira, e o Motoclube é o primeiro time classificado para a final. Venceu o Juventude Samas por 3-2 no final de jogo bem bacana. Eu acompanhei parte ali do final do jogo. Quando eu comecei a ver ainda estava 2-1 para o Motoclube, né? Teve até um lance curioso, porque eu estava 3-1, aí o Juventude descontou com um gol de pênalti, e tem sempre aquele lance lá do jogador que faz o gol, que dá ainda uma sobrevida para a sua equipe, que está buscando o resultado. Ele vai lá no gol, pega a bola, bota debaixo do braço e bota no meio de campo. Só que nessa aí, o jogador do Motoclube aproveitou, bateu do meio do campo e fez o gol, né? Só que o juiz acabou invalidando, porque ia ser um golaço, mas o juiz constatou ali, o árbitro, né, constatou uma irregularidade, e o gol do meio de campo, que seria o quarto do Motoclube, acabou sendo invalidado. Mas mesmo assim o Motoclube venceu por 3-2, vai para a final e espera agora Sampaio Corrêa ou Pinheiro. Os times se enfrentam neste sábado às 19 horas lá no Castelão. O primeiro jogo foi 0-0, né? Agora quem vencer leva a vaga aí na final do Campeonato Maranhense contra a equipe do Motoclube. Vamos para o Campeonato do Mato Grosso. O que está rolando no Mato Grosso? Mato Grosso também vai conhecer nesse final de semana seus finalistas. No sábado, o Operário vai jogar contra o Nova Mutum. O primeiro jogo foi 0-0. O jogo será cedinho, 9 da manhã, lá no Dito Souza, hein? O torcedor do Operário e do Nova Mutum vão ter que acordar cedo. Já às 19 horas de domingo, né? Aliás, também às 9 horas de domingo, na Arena Pantanal, o Cuiabá vai jogar contra o Ação. Primeiro jogo, o Cuiabá venceu por 2-0. Então o torcedor do Cuiabá e o do Ação também tendo que acordar cedo no domingão aí para acompanhar as semifinais, né? Seguindo aqui com os jogos, falei para vocês, tem jogo aí, jogos decisivos nesse final de semana, né? Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro também no final de semana conhecerá os finalistas. No sábado, o Atlético Mineiro joga às 16h30 contra o Tombense no Mineirão. Primeiro jogo, o Atlético fez 3-0 e encaminhou sua vaga para a final.
Esse outro jogo de domingo é que o bicho vai pegar, hein? Muita polêmica no jogo de ida. O América recebe o Cruzeiro às 16 horas no Independência. Primeiro jogo, o América venceu por 2-1 e agora joga aí por empate para levar a vaga na decisão. Campeonato Paraense também vamos aí começar a conhecer os finalistas, né? As semifinais começam neste domingo. 10 da manhã, Tuna Luz joga contra o Remo, lá no Estádio Souza, e às 15h30 no Modelão, o Castanhal vai jogar contra o Paysandu, né? Jogos de ida das semifinais do Campeonato Paraense. Campeonato Paraibano, Campeonato da Paraíba, teremos aí o complemento da quarta rodada. A quarta rodada que começou na quarta-feira, com o Botafogo vencendo São Paulo por 2-1. Na quinta-feira, o 13 bateu a equipe do Nacional de Patos também por 2-1. Neste sábado, teremos o Campinense jogando contra o Peri Lima às 16 horas. E no domingo, também às 16 horas, o Atlético vai jogar contra a equipe do Souza. O Atlético Cajazeiras, jogo também às 16 horas, válido pela quarta rodada do Campeonato Paraibano. O Campeonato Paraibano que foi um dos últimos, né, que estão em andamento a ter começado. Campeonato Paranaense, tivemos já hoje a abertura da 9ª rodada. Rio Branco e Azuris ficaram no 0-0. Neste momento o FC Cascavel está jogando, o jogo está no finalzinho. O FC Cascavel está batendo o Toledo por 3-1. O FC Cascavel ali assumindo a liderança no momento, né, da primeira fase. No sábado teremos 2 jogos, um às 16 e outro às 18 horas. Às 16 horas, a equipe do Cascavel CR recebe o Paraná no Olímpico Regional. E às 18 horas, no Germano Kruger, o Operário vai jogar contra o Cianorte. No domingo, às 18 horas, no Café, o Londrina joga contra o Coritiba. E também às 18 horas, na Arena da Baixada, o Atlético vai encarar a equipe do Maringá. Bom, eu vou pular aqui o Campeonato Paulista e vou explicar para vocês por quê. A Série A2 e a Série A3, eu já fiz um vídeo mais cedo para falar, né, sobre as duas rodadas, né, as rodadas desses dois campeonatos. Então já tem um vídeo que eu postei hoje no canal para falar sobre essas duas competições, né? Então não vou repetir as informações. Com relação à Série A1, são 5 para as 8 da noite, a Federação Paulista ainda não soltou os horários dos jogos de domingo, né? Jogo que fecha a primeira fase, inclusive o Santos ameaçado de rebaixamento. Então por isso também que eu não vou falar da Série A1 nesse vídeo aqui, porque a Federação Paulista ainda não soltou, né, os horários das partidas. Então vamos ter que esperar um pouquinho mais para saber sobre o Campeonato Paulista. Agora aqui no Campeonato Pernambucano, semifinais em jogo único. Neste domingo teremos o Náutico recebendo Santa Cruz na Arena Pernambuco, jogo às 16 horas, grande jogo, hein? E na segunda-feira o outro finalista será conhecido quando o Sport vai receber o Salgueiro, jogo às 8 da noite. Então essas duas semifinais do Campeonato Pernambucano acontecendo no domingo e também na segunda-feira. Vamos para o Piauí agora, Campeonato Piauiense. O Campeonato Piauiense vai ter a 12ª rodada neste domingo, né? Dia 9/5. E a equipe do Fluminense, o Fluminense vai receber às 9 da manhã, ou como tem jogo acontecendo cedo, hein? Vai receber o Pico às 9 da manhã. Às 15h45 o Flamengo vai jogar contra a equipe do Tiradentes, esse jogo vai ser no Albertão. Também às 15h45 a equipe do 4 de julho jogará contra o River, né? E o Altos vai jogar às 15h45 contra o Parnaíba. Aliás, deu um rolo aí no jogo do Altos essa semana, hein? Seguindo aqui com os campeonatos agora do Rio Grande do Norte, Campeonato Potiguar, Copa Rio Grande do Norte, né, que é o segundo turno. Segunda rodada começa neste sábado com o Santa Cruz de Natal recebendo o América. Esse jogo vai ser às 15 horas no Frasqueirão. No domingo, o Potiguar de Mossoró vai jogar também às 3 da tarde contra o Açu. Um pouquinho mais tarde, o Força e Luz recebe o ABC no Frasqueirão. E na segunda-feira, o Palmeira joga também no Frasqueirão às 15 horas contra o Globo. Então esses aqui são jogos da segunda rodada do segundo turno do Campeonato do Rio Grande do Norte. Seguindo aqui, Campeonato de Roraima. Campeonato de Roraima também com rodada. Quinta rodada neste domingo. A equipe do Porto Velho vai encarar o Genos. Jogo às 10 da manhã de domingo, hein? Parece jogo da Rede Vida, quando a Rede Vida passava a Série A3. No domingo, às 16 horas, o Real Ariquemes vai jogar contra o Rondoniense. Esse jogo, então, marcado para as 16 horas.
Seguindo com a rodada agora do outro grupo, né, também no domingo, o Guaporé vai jogar contra o União Cacolense, jogo às 4 da tarde. Também às 4 da tarde, o Barcelona encara a equipe do Ji-Paraná. Então esses aí são os jogos da quinta rodada do Campeonato Rondoniense. Tá acabando, pessoal. Vamos agora pro Sergipano, hein? Campeonato Sergipano. Jogos de volta das semifinais, então o Sergipano é outro a conhecer seus finalistas. No sábado teremos o Confiança jogando contra o Sergipe. O jogo de ida foi 0-0. O jogo vai ser às 16 horas no Batistão. No domingo, o Itabaiana recebe o Lagarto, lá no Etelvino Mendonça. Jogo também às 16 horas. Primeiro jogo, o Lagarto venceu por 2-0. Então, o Lagarto aí com vantagem aí na briga por uma vaga na final do Campeonato de Sergipe. Do Campeonato do Mato Grosso do Sul, vamos ter aí o quê? Vamos ter a sexta rodada, né? Tivemos hoje aí a terceira, o complemento da quinta rodada, né? Com a vitória por 3-0 do Costa Rica sobre o União ABC. Sexta rodada já vai ser começa neste domingo, com o União ABC voltando a campo para encarar o Operário, jogo às 15 horas. Outros dois jogos na segunda-feira, 15 horas. O Comercial joga contra o Dourados e a equipe do Costa Rica vai encarar o Aquidauanense, campeonato aí do Mato Grosso do Sul. Hexagonal final, hein? Então é a fase final aí do Campeonato do Mato Grosso do Sul. Costa Rica vai liderando o campeonato, né? Com 12 pontos ganhos em 5 jogos. Seguido do Operário que tem 10 e o Dourados que tem 9, né? Daí o Comercial ali já ficou um pouquinho mais para trás na briga pelo título. E o Aquidauanense e o União ABC também. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês aqui nesse vídeo. Um vídeo um pouquinho diferente, né? Parece vídeo lá do canal Tabelão do Futebol. Mas é um vídeo aqui para deixar vocês por dentro, então, dos jogos decisivos, né? Os campeonatos estaduais chegando aí já na sua fase decisiva. E na próxima segunda-feira eu trago para vocês um novo vídeo para contar sobre todos os times que foram para a final, né? Trazer para vocês já todas as finais dos campeonatos estaduais que estão definidas, né? Até porque daqui a 2 finais de semana, nós já sem contar esse, nós já vamos ter o Campeonato Brasileiro, começando a Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Então é por isso aí que os estaduais, a maioria deles já estão entrando em sua reta final. Então se você não é inscrito, aproveite para se inscrever, para ficar por dentro aí de todos os assuntos. Eu vou ficando por aqui, um ótimo final de semana a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!